Olá! Chegamos à nossa quarta e última aula. O tema de hoje é o transporte aéreo de cargas. Você já parou para pensar que tipo de carga é mais adequada para ser transportada via aérea? É preciso definir a relação custo-benefício do seu negócio, é preciso definir o impacto do frete aéreo para não inviabilizar a sua venda por um alto custo de frete. Os negócios cujas entregas sejam mais urgentes ou muito urgentes, ou até mesmo críticas para serem para uma determinada operação, precisam de velocidade no transporte aéreo. Negócios cujo valor por quilo transportado seja muito alto também justificam os controles e velocidade do transporte aéreo. Operações especiais, como as de plataformas petrolíferas, quando nem todos os dias as condições do mar permitem embarques ou desembarques, necessitam da versatilidade do transporte aéreo. Mas quais os procedimentos e regulamentações que controlam esse tipo de transporte? A IATA, International Air Transport Association, Associação Internacional de Transporte Aéreo, congrega as companhias aéreas de todo o mundo através da padronização das normas e dos sistemas, efetuando estudos sobre o tráfego aéreo, planejando rotas e sugerindo tarifas de fretes e de serviços. O transporte aéreo sempre teve um certo glamour, né? No passado, ele era considerado um nicho elitizado e caro. Com a desregulamentação aérea, houve nos Estados Unidos e na Europa uma verdadeira explosão nesse mercado. Companhias tradicionais foram fechadas graças ao novo modelo de negócio que deixaria alguns privilégios de lado e atenderia cada vez mais um maior número de passageiros, que não se preocupavam, por exemplo, em comer dentro de um avião, mas sim em chegar rapidamente aos seus destinos, pagando para isso uma taxa mais baixa. Esse tipo de pessoa começou a dominar o mercado, esse tipo de serviço começou a abocanhar a grande fatia do mercado. A popularização do transporte aéreo serviu para expandir o setor ainda mais. Agora, todos podem voar para chegar rapidamente aos seus destinos. Com isso, até mesmo viagens internacionais passaram a ser vistas de forma diferente. Não é mais uma aventura ir para longe, mas só mais uma viagem para você conhecer um destino exótico ou uma cultura diferente, não uma coisa do outro mundo como era no passado. O turismo internacional deixou de ser algo acessível só para uma pequena minoria. A evolução do transporte aéreo no Brasil teve um explosivo crescimento no pós-guerra, quando novas empresas foram abertas e novas rotas pipocaram pelo país, aproveitando-se do baixo valor de aquisição dos aviões de transporte excedentes da guerra, né? Muita coisa mudou após o golpe militar de 64 também, quando a situação do transporte aéreo se tornou um monopólio para poucas empresas. Somente uma podia operar em voos internacionais, a Varig. Lembra dela? Em poucas empresas atuavam nas capitais e nas maiores cidades. Mesmo com a redemocratização, a abertura do mercado foi muito gradual. Mais uma vez, com anos de atraso, o Brasil só foi iniciar realmente a democratização no início da operação das companhias de baixo custo, com a operação da Gol Linhas Aéreas, nos anos de 2001. A mudança a partir daí foi simplesmente brutal. Antigamente, só rico viajava de ônibus e a gente começa por um processo de popularização da viagem aérea. Empresas que sobreviveram graças às benesses do mercado fechado tiveram que enfrentar a concorrência.
e acirrada. E o resultado foi que, das atuantes até o final do século XX, somente a TAM Linhas Aéreas continuou operando, todas as outras faliram. Mais importante do que isso foi a questão das tarifas. As tarifas baixaram muito e novos horários fizeram com que, literalmente, milhões de brasileiros que nunca haviam andado de avião pudessem utilizar esse tipo de transporte, tão necessário num país de dimensões continentais como o Brasil. Pessoas que perdiam dias dentro de um ônibus podiam agora fazer a mesma viagem de avião em questão de horas. O mais importante é que o valor é extremamente competitivo com as tarifas de transporte rodoviário. Logicamente, a explosão desse mercado fez com que novos problemas aparecessem. Por exemplo, os terminais lotados, que significam aeroportos lotados, que significam muitas filas de embarque, atrasos nos voos graças ao aumento da demanda e também ao excesso de aeronaves nos pátios. Os desafios de infraestrutura que precisam ser vencidos nos próximos anos não são pequenos. Nossos terminais precisam receber outros novos aeroportos precisam ser construídos, e não para a demanda futura, mas para atender a demanda atual, que já sofre com problemas e desconforto. Outra coisa, o contínuo crescimento vai levar a novos gargalos nessa operação, que precisam ser resolvidos. A tendência mostra claramente um aumento no número de usuários que trocam o carro e o ônibus pelo avião mais rápido. Esses novos usuários e os que já utilizam os aviões e os aeroportos precisam de melhores operações e de comodidade. Novas empresas podem entrar no mercado com o objetivo de atingir uma parcela desse imenso universo, né? E o objetivo deve ser oferecer um transporte de qualidade. Isso significa maiores opções de voos e de horários, e também preços competitivos e descontos no mercado que vai ficar cada vez mais acirrado, né? Então, essa foi a aulinha de hoje. Nós vimos a história da aviação no mundo, o passado glamouroso da aviação civil. Nós vimos que é preciso definir uma relação de custo-benefício do negócio e do impacto de um frete aéreo para se definir se esse tipo de modal deve ser utilizado. Nós vimos que negócios cujas entregas são mais urgentes ou até mesmo críticas para uma demanda, uma operação, precisam da velocidade e do transporte aéreo. Nós vimos também que operações especiais, como as das plataformas petrolíferas, que têm, nem todos os dias, condições de mar para permitir embarque e desembarque, vão precisar da versatilidade do transporte aéreo, sim, né? Mas a gente viu que alguns procedimentos devem ser adotados. A gente viu também que existe a IATA, né, que é a Associação Internacional do Transporte Aéreo, cuja função é agregar todas as companhias do mundo e definir uma padronização de normas, de sistemas, estudar sobre tráfego aéreo, planejamento de rotas, sugerir tarifas e fretes e serviços, né? Nós vimos que algumas companhias tradicionais foram fechadas graças ao novo modelo de negócio que deixava alguns privilégios de lado e atendia cada vez mais um número de passageiros que não se preocupava em comer dentro do avião, fazer refeições requintadas e bem elaboradas, mas sim chegar rápido e em segurança ao seu destino. Nós vimos que houve a popularização do transporte aéreo e que isso serviu para expandir um setor ainda mais, né? Agora todos podem voar e chegar rapidamente ao seu destino. Nós vimos as tendências e os problemas, a necessidade da criação de novos aeroportos, né?
que nós vimos que há a possibilidade e que muito mais importante é a questão das tarifas mais baixas e novos horários para que se possa literalmente atender milhares de brasileiros, né? Não para uma demanda futura, mas para uma demanda atual. E nós vimos que é muito importante, o mais importante ainda, é que o valor das passagens se tornam cada vez mais competitivos com o transporte rodoviário e que essa explosão faz com que novos problemas apareçam, né? A gente já falou dos terminais lotados, né? Da infraestrutura que precisa ser vencida nos próximos anos, que novos terminais, novos aeroportos vão ser construídos, né? Para a demanda atual. Nós vimos que novas empresas podem entrar e que isso significa maiores opções de voos e tarifas, né? Preços mais competitivos, descontos num mercado que vai ficar cada vez mais acirrado, né? E graças à livre concorrência. Essa foi a nossa última aulinha. Se você tiver dúvidas, conte com a tutoria. E também não esqueça de acessar o nosso material de apoio. Obrigada pela sua atenção e eu desejo a você bons estudos.